Então diz assim Efésios no capítulo 2, o verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá, queridos? Aí depois tu marca aí na sua Bíblia, chega na tua casa e lê todo esse capítulo, tá? Deixar uma lição de casa para nós, né, pastor? Porque a gente vê muitos ensinadores, muitos pregadores, né? Doutores, apóstolos, né? Eles pegam versículos ali isolados, às vezes, da palavra, né, pastor? E às vezes ali cria-se até heresias e tem de tudo, né? Eu já falei aqui, tem de tudo, para todos os gostos. Baseado nesta palavra. Mas nós que um dia ouvimos este nome chamar dentro de nós e um dia abrimos a porta para ele fazer morada em nós, nós precisamos estar atento o tempo todo ao que ele tem para nós, porque essa palavra se renova a cada manhã. Toda manhã ela se faz nova nas nossas vidas, toda manhã ela se renova. Então eu leio Gênesis 1:1 hoje, Deus fala comigo de um jeito. Amanhã eu leio de novo Gênesis 1:1, Deus fala conosco de outro jeito. Porque os momentos que passamos na nossa vida são diferentes. Meu pai, por exemplo, ele nunca imaginava, né, um dia, né, que eu estaria um dia ministrando, por exemplo, né? Como eu já disse aqui, a gente foi criado lá no matão mesmo. Então, como Deus falava com ele, é diferente como fala comigo. E assim como meu pai me educa hoje, ele me educa amanhã também. Através da palavra. Porque ele é a palavra nas nossas vidas. Ele foi, é e será eternamente o mesmo. E às vezes nós tentamos nos adaptar, né? Nós tentamos dar um jeitinho. Tentamos deturpar a palavra, né, pastor? E aquilo que era pecado hoje não é mais. Por isso eu coloquei esse tema ali, ó. A salvação é pela graça. Graça, favor e merecido. Muito bem. Graça, acabamos de ler que é pela graça. E o que é graça? Nós não merecemos essa graça. Porque nós já nascemos com um pecado e um dia aceitamos a Cristo, fomos batizados e nascemos de novo. Só que todo dia, pastor, nós precisamos nascer de novo. Como eu disse que essa palavra se renova toda manhã nós precisamos nascer de novo. Porque o site que existia ontem e hoje já vai existir. Amanhã já vai ser outro. A novela que tinha ontem, Fernando, hoje já é outra, amanhã já é outra. O dinheiro na empresa que cuidávamos hoje, amanhã nós vamos cuidar de milhões. Teve uma pessoa essa semana que foi mandada embora lá da empresa porque ela estava dando um golpe, um estelionato de 2 milhões na empresa. Com 2 meses de empresa, irmãos. Eu nunca vi aquilo. Então ela veio preparada. 2 milhões. O pessoal fala assim, por sorte nós pegamos. Não. Por Deus nós pegamos. Né? Um erro dela, um erro. Ontem o pastor ainda pregou lá. Nada vai ficar oculto para sempre, queridos. Nada vai ficar oculto, Fernando. Então essa graça nos dá uma liberdade e nós confundimos essa graça. Nós achamos que nunca vamos ser vistos. Tá rindo ali, ó. Então nós pensamos assim, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo, no caso lá meu chefe não está vendo, a CEO da empresa não está vendo, mas estava vendo. E um erro de uma ligação caiu. Nada vai ficar oculto para sempre, queridos. Então já disse aqui, aquele escondidinho que você tem é um pacto que tu tem com Satanás. E Satanás, Lucas,
não faz pacto bom com ninguém, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele destrói, se nós brincarmos, ele destrói a nossa empresa, o nosso casamento, a nossa família. No mês, esse dia eu estava conversando com um rapaz lá na empresa, até o pai do menino que estava lá ontem, pastor. 4 pessoas se separaram só nesse mês lá na empresa, só no departamento que eu trabalho de pós-venda. 4. Família destruída, pessoa na depressão profunda. Essa semana eu chamei ele para conversar, falei, e aí, como é que você tá? Tô mal. Semana passada eu comprei veneno de rato para tomar. Darlan conhece ele. Eu comprei o veneno de rato, e quando eu coloquei em cima da mesa que fui tomar, buzinou uma moto lá fora. Chegou a solução. Desviado dos caminhos do Senhor, conhecedor desta palavra. Nós falamos desviado, é uma palavra forte, né, pastor? Fora dos caminhos do Senhor, mas Deus usou de misericórdia. Então, queridos, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Nós precisamos entender que essa liberdade que a graça nos dá tem preço também. Ela tem preço, pastor. Então nós precisamos todo dia de manhã nascer. Hoje, amanhã, depois da manhã, e até o Senhor nos buscar, pastor. Nascer de novo, Fernando. A cada manhã. Nós vamos aprender que é de graça em graça. Então é isso. É de graça em graça. Eu não mereço hoje, amanhã eu não mereço de novo. E depois da manhã eu não mereço de novo. Amém, queridos? Estão entendendo? Um dia, então, nós ouvimos esta voz que nós acabamos de cantar. E abrimos a porta do nosso coração para o Espírito Santo morar em nós. Meu Deus! Morada. Nós somos templo. Ó, isso aqui é um templo físico. E nós somos templo de Deus, do Espírito Santo. Viu? Porque nós precisamos nascer de novo toda manhã. Então, nós ouvimos essa voz e resolvemos, convencidos pelo Espírito Santo, abrir a porta do coração e Ele fazer morada em nós. Só que Ele não é abusivo, agora tem um nome bonito, abusivo, tóxico, né? Ele vai chegar e vai ficar na dele, Fernando. Ele vai te orientar. Então, igual eu disse, se o camarada tem um propósito de roubar algo, o Espírito Santo vai falar, não, isso não é seu. E aí nós vamos decidir que direção tomar. Nós vamos entender que aquilo não é nosso. Então, qual a diferença de graça e misericórdia? Graça, eu não mereço e tenho. É favor imerecido, lembra? E misericórdia, eu não mereço, eu mereço, mas não tenho. O que é isso? Misericórdia, eu mereço ser punido pelo meu pecado, mas a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida. No tempo da lei era diferente. No tempo da lei, o camarada, se ele olhasse para trás, ele já era fulminado. Quando o sumo sacerdote entrava no templo, no lugar santo, e ele entrava no santo dos santos, havia uma cortina. Ele entrava amarrado. Porque ali, se ele não tivesse... Já pensou, irmão, se fosse para nós entrar num lugar desse hoje? Alguém teria coragem? Nem com uma corda amarrado, né? Como era a vida desse sumo sacerdote para ele entrar ali, queridos? Como que era, será? Como que ele tinha que estar para poder entrar naquele lugar, pastora? Mas nós estamos no tempo da graça. E essa graça,
As consequências não mudaram. As consequências não mudaram. Darley, mas a graça pode alcançar qualquer um. Você acabou de ler. Muito bem, pode. Mas as consequências não mudam. Não mudam. Ela era na lei e é no tempo da graça também. Porque Ele é justiça. Ele é justo. E não vai passar nada, querido. Por isso que eu falei, pode esconder. Pode fazer o que tu quiser. Um dia vai vir à tona. Um dia vai aparecer. Efésios 2:8 diz assim, né? Paulo escreve a Tessalônica. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, porque para que ninguém se glorie nessas... ninguém se glorie. Nesse versículo, Paulo nos ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus. É um presente. Nós ficamos tão felizes quando ganhamos um presente, né, Cátia? Eu dei um tênis para ela, ficou feliz. Viu? Mas é um presente, a nossa salvação eterna, Fernando. Olha que presente nós recebemos. Já disse aqui, vamos viver 130 anos. Glória a Deus por isso. 180, o pastor vai longe. Tem fé mesmo, Matusalém aqui. Amém, pastor. Mas e a nossa alma? A nossa alma, nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Nosso corpo foi feito um boneco de barro lá. Foi soprado na narina dele um fôlego de vida, lembra? Por isso que se você for lá no cemitério e desenterrar lá, tem terra. A Bíblia diz, do pó saíste, ao pó retornará. Os vermes que já estão no nosso organismo quando morremos, vai comer tudo isso, vão virar vermes e vão morrer também. Se você desenterrar lá, eu estava lendo para falar isso aqui, em no máximo 70 dias vai ser só vermes mortos e ossos. E depois de um tempo vai virar terra. Nosso espírito foi soprado no boneco, lembra? No boneco de barro, vamos falar assim, né? Ele volta a Deus porque é dele. Foi ele que deu a vida. Fechar o nosso nariz, nós morremos, né? Então ele volta a Deus. E a nossa alma? Ela é eterna, Fernando. Essa graça nos dá o direito da nossa alma ter um descanso eterno ou um sofrer eterno. O pastor muito bem falou lá ontem, não tem outro caminho. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando. Não tem, queridos. Você pode ser ateu, budista, macumbeiro, espírita, pode ser o que você quiser. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí azedou o negócio, né, Fernando? Ninguém vai ao Pai. Tu quer ir ao Pai? É por mim. É por Jesus. Essa voz que nós cantamos aqui, que eu disse que nós abrimos essa porta, é por Ele. É para Ele. Então nós precisamos entender que a graça não é de graça porque tem que ser para Ele. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa, o meu primeiro pensamento tem que ser dele. O meu trabalho tem que ser dele. A minha família tem que ser dele. O meu alimento tem que ser dele. A minha saúde tem que ser dele. Querido, você quer ver um cara quebrantado? Vai pregar no hospital. Não sei se alguém já foi. Vai no presídio. Lá você vai ver, Fernando, que os caras estão abertos a essa graça. As consequências que eu acabei de dizer conduziram ele para lá. Ah, Darley, então você está falando que quem está internado... queridos. Lembra que eu disse que nós somos templos do Espírito Santo? Nós precisamos cuidar desse templo, pastor. Está anotado ali, eu vou ter que falar. Ah, mas nós só tomamos Coca-Cola, nós sabemos que faz mal para nós. Não tenho nada contra a Coca-Cola, quem toma, tá, queridos? Também tomo.
Mas eu me encho de Coca-Cola, pastor, não dou nem uma caminhadinha. Não faço nada, Fernando, da vida. Muito bem, se ia durar 180 anos, como o pastor vai durar 100. Viu como é consequência nossa? Viu que é nós que nos colocamos, às vezes, em perigo? É tão bom o que o pudim de leite condensado, né? Minha sogra faz um lá, irmãos, que aquilo é coisa de Deus. Meu Deus. Né? E é isso mesmo, querido. Só que tem gente que exagera. Isso é pecado. Eu conheço uma pessoa, trabalhava comigo, ele tomava quente 2 litros de Coca-Cola por dia. A Kátia conhece ele, o Davi. O pai dele é amputado por diabetes, as pernas e o braço. E ele falava assim, eu vou tomar. Eu não estou nem aí. A última vez que eu vi ele pesava 45 quilos. Viu como é consequência de atitudes nossas? Eu fui no médico esse dia, levou um resultado de exame lá de uma bateria de exame. Ele falou assim para mim, falou, Darley, eu estava numa convenção que só tinha médicos. E o prato principal lá era feijoada. Aí um médico lá, nutricionista, falou, doutor, você vai comer isso daí? Eu falei, eu vou. E o nutricionista falou assim, mas isso aí vai te matar. Ele falou, vai me matar se eu comer isso aqui todo dia, mas eu como isso aqui cada 6 meses. Aí ele falou, o nutricionista falou, não tinha pensado assim. Foi lá encher o prato de feijoada também. Foi comer, queridos. Então não se prive daquilo que tu gosta, mas tenha tempero. Tempero em tudo que nós fazemos na nossa vida. Eu gosto de Coca-Cola, a Kátia não gosta muito. Pouco. Né? Então nós ficamos nos temperando de vez em quando, né, Darlana? Falamos, você vai tomar uma aguinha, né, bebê? Então, queridos, é isso que eu quero que entendamos nessa noite. O tempero na nossa vida vai fazer com que as minhas atitudes, com o meu cuidado com o templo do Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Tranquilo? Essa graça é oferecida a todos, independente da nossa raça, etnia, status social, desempenho, né, profissional. Não há nada que possa fazer para merecer a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para merecer. Então não importa quanto tu tem no banco. Lembra da oferta da viúva? Foi a maior oferta. Não importa se você tem um doutorado, se você é analfabeto, não importa. A graça é para todos. Ah, Darley, mas eu não concordo que o cara que está lá no Canhanduba, ele matou, ele estuprou, ele roubou, Se a graça bateu no coração dele, queridos, nós não somos bonzinhos não, Fernando. Nós não somos bonzinhos não. Então não adianta nós fazer nada que seja capaz de ganharmos essa graça. Porque graça é imerecido, tá? Tito 3:5 diz assim, ó, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Romanos 3:23 diz assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. É por Ele. Não tem outro caminho, queridos. Ah, mas eu queria tanto, Darley, chegar mais cedo nessa glória. Igual o rapaz lá falou, Darley, eu não tenho mais vontade de viver. O que eu falei para ele? Dessa palavra. Porque tu é conhecedor dessa palavra. Se você tirar a tua vida, o inferno é para ti. Que a gente tenta dar aquela aliviada pro cara, pastor. Só que tem hora que tu tem que dar uma pancada na cabeça dele para ele entender também, viu, Fernando? Tem cara, ele é conhecedor. Só que ele está cego espiritualmente.
Cuidado, queridos, para você não ficar cego espiritualmente. Há duas mortes: a morte física e a morte espiritual. Uma consequência da outra. Uma é consequência da outra. Caminham junto. Tá? Romanos 5:20 diz assim, ó: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eita graça! Eu disse que nós não somos bonzinhos, querido. Quando o cara nos fecha no trânsito, pastor, até mandei um vídeo, pastor. Meu, que vontade de pegar ele, Fernando. Né? O cara bateu em mim esse dia. Do nada, eu parei, pisando no Darlan estava comigo, pisando no freio, o cara veio e se arrebentou lá atrás, lá na frente da tua empresa que tu trabalha. De onde saiu esse cara? O cara acabou com o carro dele. Graças a Deus, o meu não fez nada. Não fez nada. Ele desceu do carro, machucado, um cara grandão dentro de um Celta. Ele era maior que eu, pastor. Dentro de um Celta, acho que já estava meio dobrado dentro do Celta dele. Bateu. Desceu lá, né, Darlan, mancando, a perna toda cortada. Não, mas o que eu faço? Não, fica tranquilo, querido. Tá tudo certo. Né? Porque a gente vê o apavoramento da pessoa. Não sei, estava no celular, não sei. Mas dá uma vontade. Fala, você não está vendo? É claro, se ele estivesse vendo, ele tinha parado, né, queridos? Mas não dá um ó na gente. Aí desceu o cara da frente, jogou eu em cima de uma Kombi. E o cara desceu, eu falei, ó, quem viu que teve? Eu falei, não, vem teu carro, minha Kombi já era. Tava feia a Kombi dele. Então, queridos, é isso que eu digo. Quando a prova chega na nossa vida, como reagimos? Nós precisamos lembrar disso aqui. Porque a vontade é... O pastor pregou lá ontem e ainda falou que o nosso espírito luta contra a nossa carne o tempo todo. Até quando estamos dormindo, querido. Então o nosso levantar tem que ser falando com o Pai. E o nosso deitar também. Quem já passou por apuros à noite? Apuros espirituais. O mundo espiritual existe, querido. Eu já passei por... Meu Deus, cada aperto. Falar pra Kátia, eu não conseguia nem me mexer na cama, pastor. Pensa na guerra. E não era feijoada não que eu tinha comido. A gente sabe, queridos. A gente sabe o que é espiritual. Porque nós somos conhecedores disso aqui. Se te deu aquele arrepio na canela, já começa a clamar. Os caras falam orar em espírito, né? Não sei se existe essa oração aí, mas tu sabe como falar com o Pai. Porque a luta até quando nós estamos dormindo mesmo. Então por isso que tem que ser para Ele. O levantar é para Ele, o deitar é para Ele. Nós passamos por coisas terríveis, espiritualmente falando, né? Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então pronto. Se eu lembro dele, pastora, no meu primeiro pensamento, existe até um louvor, né? E no meu último pensamento antes de dormir, pelo menos lembra. Ontem o pastor ainda perguntou lá, quem dos jovens lia a palavra uma vez por dia? Daí ele aumentou. Uma vez por semana, aumentou de novo, né, pastor? Uma vez por mês. Quem de nós? Precisamos carregar as baterias, querido. Porque senão a luta vem, nós acordamos sufocado mesmo. Qualquer um de nós é assim. Porque a Bíblia diz que Ele brada ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger. Meu Deus, é como se houvesse uma bolha em volta de nós, desde que nós esteja debaixo dessa graça.
Nós começamos a sair dessa graça, pastor, a bolha começa a sair. E aí nós ficamos vulneráveis ao ataque. Isso no quartel nós ficamos... É igual quando você tira a cabeça para fora da trincheira. É certeiro o tiro. Só que tem uma técnica, você pega o capacete, levando só o capacete. Pum! Nós precisamos criar estratégias, querido. Cada um de nós temos uma estratégia. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero que tu acorde-me às 3 horas da manhã. Não é 3:01. Eu pode olhar no relógio. Nós temos estratégia. O pai, você acha que o pai não tem estratégia para o filho, pastor? Então combine com o seu pai. Pai, me acorda às 1:30 da manhã para falar contigo. Eu duvido que ele não vai te acordar. Pai, desperta em mim o desejo de toda manhã buscar esta palavra. Desperta no meu coração o entendimento dessa palavra. A Bíblia diz que é sabedoria, peça. Lembra que eu disse que ele vai ficar na dele, ele não é abusivo. Ele não é tóxico. Ele vai ficar na dele. Depende de nós. Depende de nós. Tá, queridos? As obras nossas revelam se realmente nós entendemos essa graça. Lembra que não é de graça? Então as nossas obras revela qual o nível de entendimento nós temos dessa graça na nossa vida. Ah, mas tem aquele pecadinho lá, eu já disse. Eu tenho aquele pecado que não dá, cara, para largar. Aquele lá não vai dar. Eu largo tudo, pastor. Pronto, tu fez aquele pacto que eu já falei. Porque ele também te conhece. Ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece o nosso ponto fraco também. Nosso inimigo conhece. Amém, queridos? Tranquilo? A lei é um espelho e mostra os meus pecados. A lei, queridos, o livro da lei é como se ela fosse assim, ó, só para vocês entenderem. Um o espelho do outro. Tá? Então esse livro aqui da minha esquerda, esse da direita é o espelho do da esquerda. A diferença é que aqui tem graça, aqui havia punição, aqui tem Jesus. Meu Deus, Jesus é essa graça. Ele é essa graça do lado direito. Mas as consequências aqui não mudaram. O que nos mostra o nosso pecado é a lei. Se não houvesse a lei, não tinha pecado. Se não houvesse pecado, a morte de Jesus seria em vão. Vocês estão entendendo, queridos? Então, um é o espelho do outro. E quando eu chego na frente de um espelho, vai ali depois, olha, ele tem um espelho bem grandão ali. A pessoa mais difícil de você vencer é aquele cara que está no espelho. Porque é tão bom eu falar do pastor, eu falar da pastora. A pastora não me cumprimentou na porta ali, ó. Tô de mal dela. Ó. Tem gente que não vai na igreja porque o pastor não cumprimenta ele na porta, irmãos. Mas é a hora que ele ora no espelho. Reflete o nosso pecado, Fernando. Então quando tu chegar em frente ao espelho, olha para aquela pessoa. Aquela pessoa é a mais difícil de você vencer. Ministério do Louvor, pode subir, por favor?